Olá pessoal, eu sou a Bruna, eu sou diretora de produtos na Fansales e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês passo a passo de como configurar o app Brinde no carrinho. Vamos lá? Bom, depois que você faz o login no painel da Fansales, você acessa a aba de Meus aplicativos e clique em Configurar no Brinde no carrinho. O primeiro passo para criar uma promoção de brinde no carrinho é criar os brindes aqui dentro do painel da Fansales. Então a gente vai clicar em Novo Brinde. Primeiramente, a gente tem os dados do brinde. Então, se você já tem um produto na sua loja e quer usar esse produto, é só selecionar aqui. Caso você ainda não tenha, você pode criar um aqui dentro do painel da Fansales. Aqui você dá um nome para o brinde. Então eu vou colocar um nome. Vai ser uma tornozeleira. E escolher uma foto para esse brinde. Feito isso, aqui embaixo você pode escolher variações para esse produto. Caso essa tornozeleira eu tivesse ela como opção em dourado e prateado, eu poderia criar uma variação. Então o nome da variação seria a cor e as opções de variação seriam dourada e prateada. Assim, quando o cliente ganhar o brinde, atingir o valor que ele precisa para ganhar o brinde, ele pode escolher se ele quer a tornozeleira dourada ou se ele quer a tornozeleira prateada. Nesse caso, eu só tenho uma cor, então eu não vou ter as variações. E a última etapa para criar o brinde é: caso você queira fazer o controle do estoque dos brindes, você pode colocar aqui um valor de estoque, ou se você não precisar fazer o controle do estoque de brindes, é só colocar -1, que a Fansales vai considerar como um estoque infinito, ou seja, não vai acabar esse produto na loja. Com todos esses dados preenchidos, você pode salvar, e aqui o brinde de tornozeleira já vai estar cadastrado. Para minha promoção que eu vou simular, eu vou ter dois brindes. Um é a tornozeleira e o outro brinde é o expositor de pulseiras. Então eu vou cadastrar um novo brinde. Agora eu tenho os meus dois brindes salvos, então eu vou criar as regras para minha promoção de brinde. Para criar as regras, é só clicar nessa segunda aba, Configurações das regras. As regras, elas são os parâmetros que o seu cliente precisa atingir para que o brinde seja liberado para ele. Então a gente vai criar uma nova regra, colocar se essa regra está ativa ou não. E aqui você tem a opção de dar os brindes automaticamente, ou seja, o cliente ele não vai precisar selecionar o brinde ou escolher esse brinde, ele vai automaticamente ganhar esse brinde. A partir do momento que ele atinge o valor que você colocar nessa regra no carrinho, o brinde já entra no carrinho automaticamente. No nosso caso aqui eu vou deixar sem ser automático. Escolher um idioma, nosso caso é português, vou colocar um nome para a regra, então essa minha promoção ela vai ter duas regras diferentes. A minha primeira regra vai ser acima de R$100. Quem atingir o valor de R$100 no carrinho vai ganhar a tornozeleira. Aqui você escolhe se a regra é cumulativa ou não, ou seja, a pessoa ela vai poder ganhar mais de um brinde caso ela atinja dois valores diferentes, ou quando ela atingir o segundo valor, ela só vai ganhar o brinde do segundo valor. Nesse caso aqui, eu vou colocar para ela ganhar o brinde só daquele valor que ela atingir, então eu vou tirar a regra cumulativa. Quantidade de itens, a pessoa ela vai poder escolher um item só a cada faixa de valor. E o valor mínimo do pedido, R$100. Salvei a regra e vou cadastrar a minha segunda regra. Na minha segunda regra, novamente regra ativa, não vai ser aplicada automaticamente. O nome da regra vai ser acima de R$200. E o brinde que eu vou dar quando a pessoa atingir esse valor vai ser o expositor de pulseiras. Não é uma regra cumulativa, é apenas um item e o valor mínimo é
R$200. Pronto. Eu vou conferir se as minhas regras elas estão ativas, então eu criei acima de R$200 e acima de R$100 e ambas as regras estão ativas, ou seja, elas não estão pausadas. Agora que a gente configurou as regras e a gente cadastrou os brindes, a gente vai configurar o visual e os textos que vão aparecer nos elementos do brinde no carrinho. Então é só clicar nesse botão aqui em cima, configurar visual e textos. Primeiro você escolhe qual que é o ícone do brinde que vai aparecer no pop-up que avisa sobre o brinde. Eu vou colocar esse ícone. Aqui você escolhe qual vai ser o alerta para avisar do brinde, se vai ser um pop-upzinho, uma barra lá no final e se vai ficar mostrando no carrinho. Você pode usar sempre no carrinho e escolher entre o balão flutuante e a barra. Nesse caso eu vou colocar o balãozinho flutuante. A gente tem essa opção de minimizar o balão da vitrine na visualização em smartphones. Então, se você colocou essa opção aqui de balão flutuante, ele fica muito grande no smartphone. Então, você pode colocar para que ele seja minimizado na versão do smartphone. Vai ficar só uma bolinha com o ícone de presente dentro, para que não ocupe tanto espaço na tela. E aqui, a opção de exibir os brindes junto com a explicação das regras. Quando o cliente ainda não atingiu o valor da regra para ele ganhar o brinde, o pop-upzinho que você escolheu, ele mostra as regras dessa promoção. O cliente clica nas regras e vê o que ele precisa fazer para ganhar aqueles brindes. Então, aqui a gente coloca a opção de você exibir os brindes disponíveis ou não, junto naquele pop-up das regras. Vou colocar para exibir. Aqui a gente vai escolher as cores dos elementos do brinde no carrinho. A cor principal é a cor que fica no fundo do balão, no fundo da barrinha. Então eu vou colocar ela num roxo escuro. A cor dos textos dos balões eu vou deixar em branco para contrastar com o roxo. A cor secundária é destaque dos textos, eu vou deixar no amarelo, porque o roxo contrasta com o amarelo. A cor dos botões eu vou deixar no verde também, porque é uma cor que dá muito destaque no botão de ação. A cor do texto do botão eu vou colocar em preto, para contrastar bastante com esse verde claro. E a cor dos textos eu vou deixar em branco também. O próximo passo é fazer a configuração dos textos que são mostrados nos balões e na faixa, falando quanto falta para o cliente ganhar aquele brinde. Então, aqui no texto principal, você vai colocar a chamada falando quanto falta ele atingir no carrinho para que ele ganhe o brinde. Aqui embaixo, a gente coloca uma variável, ou seja, onde você colocar esse textinho aqui de valor, vai aparecer o quanto falta para o cliente colocar no carrinho. Por exemplo, a nossa regra é de R$100. Se o cliente tiver colocado no carrinho R$50, no texto vai puxar R$50, falando que falta R$50 para ele ganhar um brinde. Então, a gente pode construir esse texto da seguinte forma. Falta, aí o valor, né, em reais, quantos reais faltam. Para você ganhar um brinde super especial. Para o cliente já ficar curioso sobre o que ele vai ganhar. O próximo texto é quando o cliente atinge aquele parâmetro que você colocou de valor no carrinho para ele poder ganhar o brinde. Então a gente vai avisar ele que ele já atingiu e que ele pode escolher o brinde dele. Então a gente pode colocar: parabéns, você ganhou um brinde muito especial. E aqui, a mensagem é quando ele já selecionou e já colocou no carrinho aquele brinde que ele quer. Então, a gente pode colocar: você já escolheu o seu brinde. O próximo texto é o texto do botão de quando o cliente precisa escolher os brindes dele, ou seja, quando ele chegou naquele valor de regra e ele precisa abrir o pop-up para escolher os brindes que ele quer levar. Então aqui a gente pode colocar escolher brinde. E o próximo botão é o botão de quando o cliente ainda não atingiu aquele valor e a gente coloca ali o botão para ele verificar quais regras que ele precisa atingir para ganhar o brinde. Então a gente pode colocar ver regras.
A próxima parte de textos são os textos do pop-up de brindes, ou seja, quando o cliente clica para poder escolher o brinde que ele quer, aparecem esses textos para ele. O primeiro texto é o título do pop-up, o que vai estar escrito em destaque no pop-up que ele for escolher os brindes. Então, a gente pode colocar aqui, escolha o seu brinde. O segundo é o subtítulo do pop-up. Aqui você pode utilizar algumas variáveis, né? Então, você pode utilizar a variável de valor, no local onde você quer que o valor da regra atual apareça, e a quantidade, onde você quer que a quantidade de brindes disponíveis apareça. Ou seja, você pode falar para ele que ele pode escolher um brinde, porque ele atingiu a regra de R$100, ou se você tiver uma regra com mais brindes, você pode avisar ele que ele tem direito a 2 brindes, e aí ele escolhe mais de um para colocar no carrinho. Aqui no nosso caso, a gente vai dar um brinde por regra, então ele só vai ter um brinde para escolher. Então, o que a gente pode fazer? Você atingiu o valor X no carrinho. Você pode escolher brinde. O próximo texto é: caso tenha mais de um brinde, o cliente precisa ser avisado quantos brindes ele ainda pode escolher. Como aqui nessa nossa regra é só um brinde, não precisa preencher esse texto. Aqui é o texto de sucesso, ou seja, quando o cliente escolhe o brinde, o que a gente vai falar para ele? Então, a gente pode colocar o seguinte: que alegria, você já selecionou o seu brinde. O texto para finalizar a compra: quando o cliente ele escolhe o brinde, ele tem duas opções. Ou ele pode continuar comprando, ou ele pode finalizar a compra dele e já ir direto para o checkout. Então, aqui tem o texto do botão de finalizar a compra e o texto do botão continuar comprando para ele voltar para a loja. Aqui tem mais 2 textos. O texto para adicionar o brinde. Quando o cliente vai escolher o brinde, ele pode clicar nesse botão. Pode ser um eu quero. E o texto do botão do brinde selecionado, que pode selecionado ou você pode colocar já escolhi. E a última parte de textos diz respeito ao pop-up de regras, onde o cliente olha para poder saber o que ele precisa fazer para conseguir aquele brinde. Então, o título do pop-up também, a frase que vai estar em destaque. O subtítulo. A mensagem da regra, ou seja, para cada regra ativa, a gente vai mostrar essa mensagem e aqui também a gente tem as variáveis. Então, por exemplo, nossa regra é de 100 ou 200 reais. Então, a gente pode colocar o seguinte: comprando acima de tantos reais, você ganha brinde. Ou seja, comprando acima de 100 reais você ganha um brinde e comprando acima de 200 reais você também ganha um brinde. O próximo é o texto do botão que fecha o pop-up das regras. Então, você pode colocar um OK ou você pode colocar um voltar para a loja. E o texto de aviso sobre regra não cumulativa, ou seja, a nossa regra ela é não cumulativa. Então, a gente pode já deixar o cliente ciente de que, se ele atingir os 200 reais, ele vai ganhar somente o brinde dos 200 reais. Ele não vai ganhar o brinde dos 100 reais antes. Se a regra fosse acumulativa, aí não teria problema, porque o cliente ganharia os 2 brindes. Mas aqui a gente pode deixar isso bem claro. Então, essas regras não são cumulativas. Você tem direito a um brinde apenas que será o brinde da maior regra atingida. Pronto. Com todos esses textos preenchidos, a gente pode salvar. E agora é a hora de conferir lá na loja como que ficou e ver se tá tudo certinho. Vamos lá.
Bom, abrindo a loja, a gente já consegue ver o pop-upzinho avisando da primeira regra, que é a regra de R$100. Clicando nele, você pode ver quais regras que tem. Então, comprando acima de R$100 você ganha um brinde, comprando acima de R$200 você também ganha um brinde. Você pode voltar para a loja e aqui é o texto que a gente colocou avisando que a regra não é cumulativa. Agora eu vou colocar um produto que passa de R$100, mas não passa de 200, para a gente ativar a primeira regra. Então, eu vou pegar esse produto aqui para colocar no carrinho. E aqui no carrinho, como eu atingi a primeira regra, a gente já vê que eu posso escolher um brinde. Então, eu vou escolher o meu brinde. Aqui todos os textos que a gente configurou também. Esse brinde ele já é inserido no carrinho. Agora eu vou colocar mais uma unidade desse produto para que a gente ultrapasse a segunda regra. Aqui, como a gente ultrapassou a segunda regra, a gente pode escolher o segundo brinde. O primeiro brinde sai do carrinho, já que essa regra não é cumulativa, e a gente pode escolher o segundo brinde e colocar ele no carrinho. E pronto, o cliente já escolheu o brinde dele, deu tudo certo, que alegria, você já selecionou o seu brinde, todos os botões que a gente configurou e tudo certo. E aqui a gente já finalizou a configuração do brinde no carrinho. Com esse passo a passo, eu tenho certeza que ficou muito mais fácil configurar os aplicativos. Mas, se você ainda tiver qualquer dúvida sobre as configurações ou sobre o funcionamento dos apps, é só entrar em contato com a gente. Você pode chamar a gente no chat do painel, no WhatsApp ou enviar um e-mail para o nosso atendimento @fansales.com.br. Muito obrigada!